Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadédia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Ô, Vera, por que a gente não deve cair na conversa de que o presidente Jair Bolsonaro está adotando um discurso moderado hoje? Porque não tem nada de moderado no que a gente viu hoje em Brasília e no que a gente provavelmente vai assistir no Rio de Janeiro, Cássia. O presidente misturou um ato oficial, que é uma cerimônia tradicional em comemoração ao Dia da Independência, e nesse ano uma cerimônia especial, porque se comemora o bicentenário da nossa independência, em um ato de campanha. Todo o protocolo da cerimônia foi quebrado. Ele colocou ao seu lado um empresário que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o Luciano Hang, e abriu um espacinho ali entre ele e o presidente de Portugal para colocar o Luciano Hang numa clara afronta ao Supremo Tribunal Federal. Você não faz afronta só xingando o ministro de canalha, como o presidente também já fez no passado. Você faz afrontas de maneiras subliminares, e isso diante de uma turba disposta a pedir fechamento do Supremo, como havia em vários cartazes presentes no evento. Todo o protocolo foi feito para frisar bandeiras de campanha do presidente. Um ato oficial tinha um locutor enfatizando as virtudes do homeschooling, do ensino domiciliar cristão, ainda com essa especificidade. O ensino é laico e o homeschooling não foi regulamentado ainda pelo Congresso. Passou na Câmara e está parado no Senado. Se depender do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, permanecerá parado, porque ele é contra essa pauta. É uma pauta da qual educadores têm sérias dúvidas a respeito do que pode ocasionar de danos para a educação brasileira e para a formação psicológica, cívica e também educacional de crianças e adolescentes. Foi enfatizado também durante o desfile oficial, repito, pago com dinheiro público, um ato de governo e não de campanha. Foram enfatizados os colégios militares, houve toda uma ênfase à expertise do Exército. Então, isso não é um ato oficial, isso é você usar dinheiro público para fazer um ato de campanha que depois continuou numa espécie de after, né? Teve o ato oficial, aí o presidente sai andando e aí vai para o after, que aí é o proibidão. Aí é o ato de campanha mesmo. A gente não sabe quem financiou aquela estrutura de carro de som. Foi o PL? Foi o partido do presidente que pagou por aquilo? Ou foram empresários? Um candidato pode ir a um proibidão pago por empresários que são investigados pelo Supremo? Alguém vai apresentar uma nota fiscal daquele caminhão de som? Nesse caminhão de som, o presidente deu todas as senhas da sua imoderação, né, dos seus ataques ao Supremo. Ele fala: hoje o povo sabe quem é o Executivo, sabe quem é o Legislativo e sabe quem é o Supremo Tribunal Federal. Ele está marcando na testa o Supremo Tribunal Federal para que aquele público se volte contra os ministros do Supremo. E ele fala: nós estamos andando dentro das 4 linhas e se eu for reeleito, eu vou fazer quem não está andando dentro das 4 linhas andar dentro das 4 linhas. Isso está no discurso, entre aspas, moderado do presidente. Mas a gente está de tal maneira perplexo com a quantidade de aviltamentos da lei que o presidente comete todos os dias, que o fato dele não xingar ninguém leva alguns analistas a rapidamente dizerem que ele foi moderado. Isso é inadmissível, porque isso denota ingenuidade da nossa parte. A gente não tem mais o direito de ser ingênuo depois de 3 anos e 8 meses de Bolsonaro. Deu de ingenuidade. A gente vai esperar ter um tanque na porta do Supremo para, olha só, ele não era moderado. Não é moderado, nunca foi moderado. Tudo que ele faz é pensando num script, num enredo, numa narrativa. Aí, de novo, palavras de cunho sexista, de cunho machista, misógino. Pega a primeira-dama ao seu lado, tasca-lhe um beijo de língua e diz que é imbrochável. Ele puxa um alto coro
de embroxar, uma coisa nunca antes vista, inimaginável. Fazer comparações entre a primeira-dama Michele Bolsonaro e a mulher do ex-presidente Lula, a socióloga Janja, como se homens pudessem estabelecer comparações a respeito de qual mulher é melhor que outra e em que aspecto, seja no aspecto religioso, no aspecto físico, no aspecto moral, sexual, não podem. Não é assim que se fala com mulher, não é assim que se fala com o eleitorado feminino. Então, eu acho que a gente estendeu demais os limites do que a gente está podendo achar aceitável. Então, a gente fica numa expectativa do que ele vai fazer. E isso se replica também no entorno dele. Eu não sei o que ele vai fazer, dizem os ministros. Nossa, é imprevisível o que ele vai fazer. Isso também faz parte do teatrinho. Para ele parecer alguém incontível, imbrochável, alguém que ninguém pode prever o que vai acontecer. Então, o resultado o presidente fez 2 comícios, um deles inteiramente pago com recursos públicos, o outro pago por não sabemos quem, mas aproveitando o rescaldo da grana pública ali, naquele meião. Ele interveio junto ao governo do Distrito Federal para permitir entrada de caminhões na esplanada. Não conseguiu, mas conseguiu botar lá um caminhão de som. Então, ele vai sempre conseguindo. Ele tenta o máximo e consegue alguma coisa. E conseguiu fazer com que os outros candidatos todos se encolhessem dentro de casa. Então, é um dia em que só o Bolsonaro vai fazer campanha. É o dia inteiro das nossas atenções, as atenções das emissoras de TV, atenções dos jornais, atenções dos adversários das redes sociais, todo mundo voltado para o Bolsonaro. Se isso não é de uma genialidade total dentro do golpismo, eu não sei mais o que é. É realmente um golpe de mestre e ninguém pode dizer que ele não avisou. Ele está há meses conclamando para esse 7 de setembro, há meses. E aí, quando o Alexandre de Moraes age de forma preventiva, é por isso, porque a gente não tem instrumentos dentro da nossa Constituição que nos previnam, que nos salvaguardem de atitudes golpistas contra a própria Constituição e contra os próprios poderes. Você usar o seu cargo, a sua caneta e a sua prerrogativa de ser o presidente da República para conclamar um ato oficial que vira um ato da sua campanha, isso é algo que a Constituição não previu. E é algo que os autocratas modernos fazem com maestria, e a gente tem que aprender a lidar e tem que dotar a nossa democracia de instrumentos para lidar com isso. O que quer dizer aquele... Todos vocês sabem o que é o Supremo Tribunal Federal? Ele tentou falar sem falar ali. Tentou dizer que o Supremo age fora das tais 4 linhas que ele delimita, o Nadédia, quando é ele que já extrapolou qualquer linha, já está jogando fora de qualquer linha, de qualquer campo possível. E ele está tentando voltar uma população já radicalizada, que é aquela que vai à esplanada, contra os ministros do Supremo. E tem uma frase que é chave nesse discurso e que passa despercebida, porque é para passar despercebida mesmo, que é o seguinte: quando ele agradece a sua nova vida e o fato de não ter morrido no atentado à faca que ele sofreu, ele fala algo como que Deus me dê a coragem para agir. Coragem para agir quer dizer exatamente o que, presidente Jair Messias Bolsonaro? Para agir de que maneira? O senhor já é presidente da República. O senhor não precisa de coragem para agir dentro daquilo que o senhor jurou da Constituição. O senhor está investido de um poder constitucional para agir dentro das 4 linhas. Se o senhor está pedindo a Deus coragem para agir e em seguida passa a criticar o Supremo Tribunal Federal, isso é uma mensagem. Essa mensagem não é tão subliminar, ela não é moderada, ela não é sutil, ela é uma mensagem que se soma ao conjunto de ações e mensagens ao longo de 3 anos e 9 meses. É dessa maneira que nós analistas temos de olhar para o governo Bolsonaro, porque não é business nem política as usual, é muito novo. Estão sendo subvertidos vários parâmetros, vários consensos, várias práticas de bom senso dentro da política. Isso tudo foi implodido por Bolsonaro, e não de hoje. Desde lá de trás, quando ele era capitão do Exército, tentou um motim, foi expulso do Exército por conta disso. Como deputado federal, todos os limites da civilidade que ele esgarçou, com declarações que nunca foram punidas, com atos contra colegas. Então, ele vem esgarçando os limites da civilidade e da democracia há muito tempo. E a gente condescende com isso porque a gente acha que
deixar as coisas claras. Muitas vezes vai parecer, são parciais, não tratam com o mesmo peso as duas coisas, mas você não pode tratar com o mesmo peso coisas que são distintas na sua origem, na sua natureza e no seu propósito. O propósito de Jair Bolsonaro é fechar o regime caso ele seja reeleito. Ele agora vem avisando isso com todas as letras. Na terça-feira, ele deu uma entrevista em que ele disse: me deem mais uma reeleição e eu vou colocar o Supremo dentro dos eixos. Disse que iria revogar decisões do ministro Edson Fachin, algo que o presidente da República não pode fazer. E agora ele fala: vou colocar dentro das 4 linhas quem está fora das 4 linhas. Então, os recados estão todos aí, estão todos sendo dados para que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os que têm o poder de agir, ajam. Porque o que se viu hoje foi a explosão de qualquer limite legal para se fazer campanha usando aparato estatal e usando uma data que é de todos os brasileiros e não só dos bolsonaristas. Ô Vera, você mencionou essa questão, né, de os poderes que têm poder para agir devem fazê-lo. Mais cedo a gente estava conversando com o Merval Pereira e ele chamou também a atenção para a necessidade do TSE tomar alguma atitude, já que houve flagrante abuso de poder político e econômico na forma como o presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesse 7 de setembro fazendo propaganda política da campanha dele, né? Nesse caso, o TSE precisa ser provocado? Precisa ser provocado, será certamente, já deve estar sendo provocado a essa altura. Porém, eu noto, e isso também é um efeito colateral de autocratas em formação, que como eles estressam a relação o tempo inteirinho institucional, tem uma hora que os outros poderes recuam e falam: não, eu preciso escolher as brigas que eu vou entrar. Eu já estou em muitas brigas com o autocrata aqui em formação, ele já vai mesmo perder a eleição, então deixa. E aí você vai deixando atos muito menos explícitos de uso, de abuso de poder econômico e político foram punidos no passado. E agora a gente não tem certeza de se serão punidos porque o TSE e o Supremo Tribunal Federal acham que já passam a impressão de que estão em brigas demais com Jair Bolsonaro. Então, isso também é uma característica de quando você tem uma radicalização da sociedade e um caminho para uma autocracia em gestação. Os poderes ficam acuados de reagir quando eles têm de reagir. Isso tudo é muito grave, isso tudo é muito sério, isso tudo não se encerra, quem quer que vença a eleição, porque aquelas pessoas que foram às ruas, elas foram radicalizadas ao longo do tempo. Elas eram pessoas que tinham ali a sua ideologia, a sua preferência política, mas elas não odiavam com tamanha intensidade aquilo de que elas discordam. Elas foram instigadas, elas foram alimentadas a odiar os seus rivais, os seus adversários. Isso não se encerra com um ciclo eleitoral e isso nos leva forçosamente, qualquer um que vença as eleições, para mais um ciclo de muita radicalização e muito confronto. É por isso que a gente tem de estar muito vigilante em relação à democracia. Hoje em dia, você não usurpa a democracia só com um golpe, você dilapida ela com atitudes desse tipo. E elas são muito estudadas, elas fazem parte aí de uma literatura internacional de como agem esses postulantes autocratas, como agem os movimentos de extrema-direita, que usam dessas ferramentas de comunicação para ir radicalizando as pessoas e os grupos. E você tem hoje até grupos religiosos altamente radicalizados, distantes, eles foram tirados das discussões de fato espirituais e religiosas e jogados num mar de manipulação política, de tal forma que as igrejas viraram centros de difusão de pensamento radical político. Tudo isso deixa um preço muito grande a ser pago para a gente enquanto sociedade. E isso é uma reflexão triste para esse 7 de setembro, porque se a data é da independência, a gente está criando dependência por mecanismos de radicalização política que nos levam para um lugar muito ruim. A independência, a gente não discutiu a questão da inclusão racial, a questão da equidade de gênero, a questão do imenso fosso social que a gente tem no Brasil, com 33 milhões de pessoas passando fome. Não se viu nenhum aceno
desse mesmo Bolsonaro que diz ser imbrochável, a essas questões, Cássia e Nadédia. Elas passaram ao largo dessa cerimônia de exibicionismo político, de culto à personalidade de um governante com altas quantias de dinheiro público às vésperas de uma eleição. Tudo isso é muito triste, muito preocupante. Você usurpar uma celebração, até o tal Coração de Dom Pedro, alguém viu o Coração de Dom Pedro lá? Trouxeram o negócio, fizeram o maior estardalhaço, ficou ali. Preferiram exaltar, em vez do Coração de Dom Pedro, outras partes da anatomia do presidente da República. Um ato realmente para ficar para a história, mas como uma nota triste da nossa história. É verdade. Vera Magalhães, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Ótimo jornal para vocês. Nadédia, adorei o cabelo novo. Viu? Ai, obrigada. A primeira Time coisa das bonita curtinhas que eu com vejo você, neste Vera. dia. É verdade. Por enquanto é a única, viu? Até mais, Vera. Tchau.